Agora tem um rapaz cheio de ensinamento para passar para nós. Né, Luiz? Boa noite a todos. Boa noite. Como vocês podem ver, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como funciona o passe. Como a Sônia falou, eu conheci o Espiritismo, conheci o Centro Espírita aqui. E foi uma ocasião, assim, a primeira vez que eu entrei dentro do salão, uma coisa que me chocou bastante, principalmente na Câmara do Passe. Deveria ter aqui uns 8, 9 anos de idade, então eu entrei a primeira vez na Câmara do Passe sem saber nada. E algumas pessoas sabem que alguma coisa eu vejo. Então, para mim, foi uma coisa terrorífica. Porque imagina, uma criança pequena, e é isso vou explicar a importância da gente explicar como é o passe e como funciona o passe. Uma criança entra no quartinho escuro, com um monte de gente mexendo na mão, um monte de aparelho, senta numa cadeira e de repente começa a sair uns coninhos, tipo de sorvete, que eu tirava para um lado e para o outro dele. Eu fiquei desesperado. Aí eles ainda me falaram, pense em Jesus. Eu falei, não! Agora o negócio vai pegar. Se eu tenho que pensar em Jesus é porque o negócio está feio. Né? E, na minha ignorância toda, eu não sabia o que era aquilo. Aí via sair fumaça daqui, fumacinha dali. Tinha uma caixinha debaixo da cadeira que eu nunca esqueci, que eu achava que eu estava perdendo tudo que eu tinha, toda a minha energia. Não entendia, né? Ainda completa ignorância sobre o que era o passe. Então, eu fui, rodei o mundo, né? Graças a Deus, e falei, um dia eu voltar no Maria de Nazaré, eu quero contar esse caso pro pessoal. Porque eu acho que foi uma coisa que me marcou a vida. Tanto a preocupação que eu tive quando eu saí daqui, o desespero, como o esclarecimento que eu tive depois. Aí depois que eu fui esclarecido, não, eles estão te equilibrando, isso é o chakras, o que é isso? Só vi o sorvete saindo de mim. Né? E sorvete virava para aqui, sorvete virava para ali, um puxava de um lado, outro puxava para o lado, eu penso em Jesus, é uma coisa para mim terrível. Porque estava na ignorância. Então assim, o motivo dessa palestra hoje é explicar a importância que é a gente estar falando para todo mundo que entra na Câmara de Passe, o que vai acontecer lá dentro, que é para o bem dela, que é para a evangelização, e compartilhar um pouquinho do que eu fui aprendendo ao longo desse tempo. Aqui a gente tem uma foto que tem duas pessoas recebendo o passe. Então a gente vai explicar como é que funciona o passe, como que funciona o passe, que tipo de passe. Então, vamos começar a chegar no centro espírita. Bem antes da gente chegar na casa espírita, os trabalhadores já estão aqui trabalhando, os trabalhadores espirituais. Então eles se reúnem, né, se reúnem, decidem, colocam as diretrizes do que vai ser feito, como vai ser feito, que espírito vai ser socorrido, como vai ser ajudado. Então tudo é planejado, tudo é planificado. Então é importante a gente ter essa noção. Essas imagens do projeto Imagem, numa palestra que eu dei, chamou o que acontece no Centro Espírita. Então ele demonstra muitas coisas e muitas equipes, no qual eu vou utilizar algumas dessas imagens para a gente entender um pouquinho como que funciona o passe. Tanto a nível de Centro Espírita, como a nível de recebimento e a nível de passista. Essa imagem, vocês verem que tem como se fosse um espírito bem no alto assim, com bastante luz. Essa é uma das equipes que tem na Casa Espírita, que é a equipe de segurança. Nada é acaso, os trabalhadores já estão aqui, estão preparados, mas pode acontecer que algum espírito desequilibrado, perturbado, perturbador, né, queira de alguma maneira interferir no trabalho. Então, de uma maneira muito discreta, esses trabalhadores da equipe de segurança podem lançar um raio, acalmar esse espírito e ajudar ele a ser retirado, socorrido e ajudado. Então, nessa imagem aqui, a gente pode perceber alguns aparelhos que a espiritualidade estão colocando antes de começar o trabalho. Aqui tem um telão, não é esse telão físico aqui, é o telão que a espiritualidade utiliza para, por exemplo, quando tem uma palestra, o palestrante faz uma referência a Jesus. Jesus curou, Jesus quando estava com Lázaro, tal, e começa a fazer essas lembranças. No plano espiritual, eles colocam umas imagens reais, né, o filme real de Jesus na Terra. Né, então isso facilita o ensinamento dos espíritos que vêm aqui aprender. Tem vários outros aparelhos aqui, mas a gente entra nesses detalhes depois. Todo mundo sabe o que é essa imagem aqui?
Aonde que é esse lugar aqui do centro espírita? A câmara do passe, mas tem algumas coisas que são diferentes, que a gente não vê lá dentro, né? Então isso aqui são os trabalhadores preparando a câmara de passe. No livro Seara do Bem, o personagem principal, Tonini, pergunta a Marcos, que é quem estava orientando ele, o que é isso aqui? Isso aqui vocês podem ver que é Marcos e Tonini. Pergunta o que são essas ânforas que eles estão carregando, essas jarras, o que tem nelas? E eles explicam que aí dentro tem fluidos da natureza, fluidos das cáscaras das árvores, das folhas, das flores e principalmente fluidos da água, porque a água é o material que tem maior capacidade de absorção energética. Então eles preparam a câmara do passe e vamos começar o trabalho. Então aí, nesse momento a gente começa a chegar no centro. Quando a gente entra naquela porta para cá, até mesmo a pessoa que está abrindo a porta, o trabalho já começou aqui há muitas horas. Então é importante a gente ter consciência disso. Essa aqui é a imagem das pessoas chegando no centro. Na porta do centro, Tonini explica que existe uma espécie de um portal. Esse portal ele faz a segurança do centro. Ele tem uma determinada vibração na qual permite que entre ou não entre algum espírito aqui dentro. Quando eu era criança eu achava que tinha 2 lanceiros na porta, mas eu nunca vi eles, então eu ficava pensando, como é que funciona isso? O que é aqueles aparelhos que eles colocaram em mim lá dentro? Então assim, quando a gente vai estudando, conhecendo, a gente vai percebendo que existe muito mais coisas, que o mundo espiritual está bem mais avançado do que o nosso. Aqui a gente pode perceber, esses aqui são os encarnados entrando no centro espírita. Aqui a gente pode perceber alguns espíritos que não conseguem adentrar no centro, porque a vibração deles não permite. Então alguns espíritos ficam na parte de fora e a gente entra. Claro que alguns espíritos, os anjos guardiões, os guias, os mentores, estão todos trabalhando para que todos esses espíritos sejam ajudados. Mas sempre depende da aceitação, do querer e do auto-perdão. Então cada um tem o seu momento. Antes de começar o trabalho, quando a gente chegou hoje para ter essa pequena palestra, existia uma musiquinha e nesse momento o ambiente estava sendo preparado também. Muitas ocasiões, relata Marcos Tonini, que existe uma espécie de flocos de neve que vai caindo sobre o centro, ajudando na harmonização do ambiente. Então são várias coisas que vão ocorrendo até a gente chegar no passe. Mas vamos lá. Então geralmente tem uma leitura edificante, tem uma oração, e a gente começa a palestra, Geralmente é palestra, depois o passe. Ou uma reunião de estudo, depois o passe. Então sempre tem essa reunião. Então é importante a gente entender que esse trabalho funciona assim. Nessa imagem vocês podem perceber que o palestrante ele tem 2 espíritos atrás dele. E esse aqui é o guia que está ajudando o palestrante. O que não exime o palestrante de estudar e se preparar para chegar aqui. Por quê? Se eu não estudo, não preparo, vai ser muito difícil que esse espírito consiga trazer na minha memória algum relato, alguma passagem que possa ser útil para aqueles que estejam assistindo. Então, ele tem que, apesar de ter sempre quem está na direção do centro, está sempre acompanhado e guiado pelos mentores da casa, é importante e fundamental o estudo, para que a espiritualidade possa utilizar esse conhecimento para ajudar na hora da palestra. Aqui a gente pode ver a água magnetizada. Em alguns centros a gente traz a garrafinha, outros centros tem um copinho depois do passe, alguns centros tem um nome na garrafinha, cada centro trabalha de um jeito. O que é importante a gente salientar é que cada ser humano tem uma necessidade física, mental, psíquica, ambiental, cada um tem uma necessidade. Então os remédios que são colocados na água magnetizada são específicos para aquela pessoa. Então não é um acaso. Que a gente pega aquele copinho específico e toma depois do passe. Então tudo a espiritualidade está trabalhando. E eu trouxe também algumas definições para a gente entender um pouquinho sobre o que é o passe.
O passe é a transfusão biopsicoenergia de uma pessoa, tendo ou não a ajuda de seres espirituais, dando fluidos do corpo perispiritual, que são filtrados pelo corpo etérico e absorvidos pelo corpo material, ajudando no equilíbrio físico, mental e espiritual do paciente. E os estudos revelam que a água magnetizada, que é a água fluidificada, que a gente fala também, pode ser se utilizar água, que é um elemento comum, simples no sistema solar, no qual os seres que habitam têm, em média, 65 a 99% de água. Então, ele ajuda na densidade, a água tem uma densidade ideal, dissolvente, termorreguladora, condutora e várias outras características que nos vão ajudando. Aqui eu coloquei alguns científicos que han demonstrado que a água tem a maior capacidade de absorção energética e, principalmente, se destaca nos estudos científicos, que é a diminuição dos processos de oxidação celular, incrementação da produção dos linfocitos. Quem não é médico não está muito inteirado, os linfocitos são os glóbulos brancos que ajudam o organismo da gente a produzir anticorpos contra doenças, enfermidades, vírus, bactérias, entre outros. Então vamos lá, vamos explicar um pouquinho o que é a postura do passista e o que é a postura do paciente. É muito importante. Não é só porque eu sou passista do centro que eu sou apto a dar o passe todos os dias. Nem todo dia a gente está bem. Né? Se eu não estou bem, eu tenho que ter o autoconhecimento e reconhecer. Não estando bem, eu vou receber o passe. Não temos que ter a ambição de achar que vamos salvar o mundo. Né? Querer dar 30 passes, 50 passes. Não. Temos que dar a oportunidade a outras pessoas e também temos que receber quando assim for necessário. É imprescindível falar da higiene corporal. Se eu estou suado, obviamente eu não estou apto para dar um passe. Né? A pessoa não está lá para sentir os nossos maus odores. Né? É importante a gente sempre ressaltar isso. Respeito ao paciente. A gente não, como os passistas não devem estar perguntando o que você tem, como é que você está, no sentido de investigar o paciente. A dor da pessoa é uma coisa íntima dela. Né? Se ela veio receber o passe, ela entrou na câmara de passe, é porque ela tem essa necessidade. E pronto. Nós estamos lá para doar o melhor de nós. A responsabilidade com a nossa própria saúde, dos passistas. A gente tem que estar cuidando da saúde mental, emocional, psíquica, sabendo quando estamos aptos ou não para dar o passe. O organismo deve estar sempre sem efeitos de medicamentos que atuam no sistema nervoso central, alcoolismo, tabagismo e qualquer outro tipo de drogas ou pensamentos perturbadores. Né? Se eu cheguei no centro, estou sentindo, meus pensamentos não estão muito ali, estou sentindo uma aproximação de um sofredor, qualquer outro motivo, né? Não é o momento de eu ser passista, não tem problema. A gente faz o que pode de acordo com as nossas condições físicas, psíquicas e mentais. Sobre a duração do passe, muita gente pergunta quanto tempo que tem que durar um passe. Né? A orientação é sempre de 1 minuto a 1 minuto e meio, mais ou menos um Pai Nosso feito tranquilo, devagarzinho, né? Sem muita dúvida. O passe, quanto mais discreto, melhor. Quanto mais rítmico, sem respiração ofegante, melhor o passe. Evitar tocar no paciente. Não tem necessidade de ficar tocando no paciente. O passe é uma imposição de mãos. Eu vou dar o meu amor, pondo as mãos e doando tudo que eu tenho de melhor. Não tem nenhuma necessidade disso. Como que põe a postura, assim, resumindo a postura? Estou preparado, estou apto e tal. É intenção, desejo e vontade. Tem que ter a intenção de ajudar, o desejo e a vontade de ajudar. Se eu vim trabalhar como passista, mesmo que eu seja o mais antigo passista do Centro Espírita, não estou bem, não tem problema. É mais honesto, mais íntegro, não dar o passe, e sim recebê-lo. E qual seria a postura do paciente? Elevação de pensamentos. A gente vai explicar alguns casos de pessoas que entraram na câmara de passe, estavam pensando naquilo outro, como que funciona a eficácia do passe. Aqui nessa imagem a gente vai perceber que esse paciente aqui, os pensamentos dele estão ligados no trabalho. Ele não está
no momento de receber ajuda. Ele está preocupado com problemas do trabalho e tal. No livro, o Tonini esclarece, a Marcos esclarece a Tonini que ele não tem nenhum problema grave, simplesmente está preocupado com o trabalho. Aqui no meio a gente vê outra paciente recebendo passe, no qual a gente vê que parece que o perispírito dela está bem expandido. Então, o que pode significar isso? Pode significar que ela está apta, ela está aceitando essa ajuda, ela está disposta a receber a ajuda. Ela não está só com os pensamentos elevados, mas ela deseja receber essa ajuda. E aqui do lado a gente tem uma pessoa que não se destaca em nada, né? Ela simplesmente entrou na câmara de passe, sentou, saiu. O passe é o mesmo, pode ser o mesmo passista, mas se o paciente não está nem em sintonia, a eficácia não é a mesma. Então vamos entender, por exemplo, que às vezes as pessoas entram no centro espírita porque elas têm, na câmara de passe, porque elas têm um problema de algum tipo, algo que a gente não pergunte, né? Ela traz algum problema com ela. Neste caso, esse paciente aqui, ele tem problemas físicos. O passe ajuda? Muito. O passe vai auxiliar no tratamento medicamentoso, né? Um tratamento espiritual não quita a importância do medicamentoso, né? São coisas que juntos vão contribuir para a melhora do corpo físico. O paciente entra na câmara de passe, mas vem com o obsessor. Pode acontecer? Pode, né? Não é todo espírito que pode adentrar naquele portal que tem na frente do espírito, mas se tem algum motivo e é chegado o momento desse espírito ser ajudado, pode acontecer. Então a espiritualidade vai estar orientando esse espírito. Esse espírito pode ou não pode ir por um determinado caminho. Ele pode, por exemplo, passar na mesa mediúnica, numa reunião dos médiuns, né? Ele pode fazer parte do tratamento dele, passar pela mesa mediúnica, ou não. E quando termina a reunião, os mentores levam esses espíritos para serem auxiliados para outra psicosfera. Então existem infinitas possibilidades. Então vamos entender um pouquinho de quais tipos de passe que são mais comuns no centro espírita. A gente tem o passe magnético, que é o passista doa seu próprio fluido vital. Neste caso aqui, ele não tem nenhum espírito ajudando, que é esse exemplo aqui. É somente ele doando o amor, os fluidos dele para com o paciente. Existe o passe espiritual, que é a energia transmitida diretamente dos espíritos elevados. Então eu achei essa imagem do Áureos ajudando André Luiz no nosso lar. Um livro que eu recomendo bastante, também tem um filme. E existe o passe, que é o mais comum nos centros espíritas, que é o passe misto, realizado nas casas espíritas, e envolve a colaboração do médium passista e dos trabalhadores espirituais da casa. Então aqui a gente tem 3 tipos de passe: magnético, espiritual e misto. O passe também pode ser individual, né? Tanto faz um que o outro, o passe médium e paciente, ou ele pode ser o passe coletivo, né? Algumas casas dão um passe coletivo, onde os médicos levantam e fazem doação fluídica. Então, depende de cada reunião, cada tipo de trabalho e da necessidade. E a capacidade do centro e a necessidade e a capacidade do paciente. Então vamos falar um pouquinho da energia, né? Porque a gente está falando de tantas energias, vamos entender um pouquinho como que funciona a energia. Eu trouxe um livro que chama Energia, que é do Robson Pinheiro. Um dos mentores que ajuda a escrever esse livro é o José Kleber. Também recomendo Medicina da Alma, também pelo mesmo mentor, José Kleber, que esclarece muito como funciona a energia. E vamos lá, vamos entender um pouquinho como que funciona a energia. A palavra energia deriva do grego energes, que significa atuar. Por consequente, é oriunda da palavra ergon, que significa trabalho e ação. Então, resumindo, a energia ela é algo real, que atua de forma concreta no universo, tem diversos efeitos
capacidade de gerar trabalho. Então, ainda que não se veja a energia, ela existe. Né? Energia do movimento, energia elétrica, energia magnética e tudo mais. Então, se a gente falar de passe, a gente tem que entender um pouquinho como que é a constituição humana. Né? Que nós, seres humanos encarnados, somos constituídos de espírito, perispírito e corpo físico. Isso é fundamental para a gente entender. Lembra como aquela paciente do meio, na hora da aplicação do passe, parecia que o espírito dela estava se elevando? Então, isso é o perispírito que se expandia. Então, vamos ter algumas definições mesmo rapidinhas, só para a gente ter bem claro. O espírito é o princípio inteligente do universo, é um ser inteligente, individual e imortal. O perispírito, ele é a capa semimaterial que dá forma ao espírito. Neste está os centros de forças, que também são conhecidos como chakras. Corpo mental, natureza vibratória e manifestação intelectual do espírito, memória e intelecto. E também temos o globo etérico, que é a capa que rodeia o corpo físico, capa protetora das substâncias físicas ectoplasmáticas encontradas entre o perispírito e o corpo físico, depois do fluido vital. Então a gente tenta separar um pouquinho para entender como é que funciona a constituição do corpo humano, o espírito, corpo mental, perispírito, grupo etérico e corpo físico. Parece complicado, mas não é muita coisa. A gente não escuta falar muito, mas eu vou explicar um pouquinho como que funciona o caminho dessa energia. A gente já sabe que ela passa por todos esses, até chegar no corpo físico. E é importante saber... Sim. E que seria o ectoplasma? É uma energia. Energia? É energia. É uma forma de energia. Eu vou seguir um pouquinho mais e eu acho que mais para frente a gente esclarece um pouquinho como funciona a energia e o caminho que ela passa. Essa energia, quando ela chega no corpo físico, para ela chegar, ela percorre um caminho. Né? Ela passa por todo esse caminho. E é importante a gente saber que existe um sistema que chama NADS, que é o sistema de distribuição energética, que se encontra no globo etérico, que é isso aqui. Aí aqui tem os chakras, né, os centros de força e o sistema circulatório. Como não dá para adentrar muito do tempo, é curto, é importante também a gente salientar que todos os nossos pensamentos e as nossas vibrações estão diretamente ligadas com a saúde e a nossa doença. Então aqui eu trouxe uma imagem que mostra aonde a raiva, como que a raiva fica mais atuante no nosso organismo. Aqui é onde fica atuante mais o medo, o nojo, a felicidade, a tristeza, a surpresa. E aqui a gente não vê nada que é um pouco sem nenhum tipo de sentimento muito forte. Então é importante a gente saber que existe essa relação. Aqui eu vou explicar como o corpo etérico, mas o tempo nosso já está um pouquinho o corpo etérico. Mas então eu vou só adentrar um pouquinho nas palavras de André Luiz, onde ele explica os centros de forças, que são os chakras. Os centros vitais, neles possuímos todos os equipamentos e recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência, nos circuitos de ação em que nos demoramos, recursos estes que adquirimos valorosamente pelo ser, em milhões e milhões de esforços na recapacitação dos múltiplos setores da evolução anímica. Parece bem complicado, mas é tudo isso que eu estava explicando para vocês em poucas palavras. Está no Evoluções de Dois Mundos de André Luiz Chico Xavier. Então aqui a gente mostra um pouquinho onde estão os centros de forças. Aqui a gente vê o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, básico ou genésio. Então é essa sensação, essa visão que eu tive, que parecia que tinha uns coninhos de sorvete que virava para cá e virava para lá. Depois eu fui descobrir que eram os centros de força. Para a gente entender um pouquinho como funciona fisiologicamente o centro de força, aqui tem a parte que fica no corpo astral, no plexo, e aqui a parte do corpo físico. Então ela vai captar todas essas energias e vai equilibrando. Para finalizar, eu gostaria de falar sobre essa científica
José Kleber, ela, estudando tudo isso, teve um grande questionamento, no qual ela fez investigações com médios psicofônicos incorporados e investigou o efeito dos passes. Como é que funcionava esse estudo científico? A gente vai ver. O que deu esse clique nela? Falou assim, mas parece que isso aí eu já vi em algum lugar. Na obra também de André Luiz, nos domínios da mediunidade, no capítulo 2, ele fala sobre o psicoscópio, que é um novo engenho que vem aqui. Que novo engenho vem a ser esse? Quando André Luiz está vendo um trabalho desde o mundo espiritual, no centro espírita, durante a mediunidade, ele vê esse aparelho e fala, mas o que é isso? O que é isso? Ele fala, não, é um psicoscópio. Aí ele tenta detalhar um pouquinho. É um aparelho que intuitivamente se referiu, incluindo o estudo da fenomenologia espírita nos finais do século passado, XIX. Destina-se à auscultação da alma, como poder de definir as vibrações e uma capacidade para efetuar diversas observações do tono da matéria. Esclarece áureos com leve sorriso. Então, ele explicando o que é esse tal de psicoscópio. Funciona à base de eletricidade e magnetismo. Utiliza-se dos elementos radiantes analógicos na essência aos raios gama. Aí Daniel leu o livro e pensou, parece que eu já vi alguma coisa parecida com isso aqui na Terra. Eu acho que o André Luiz não vai muito desencaminhado, não. E continua explicando. É constituído por óculos, lentes de estudo, em recursos disponíveis para microfotografia. Então, ela está falando que tudo isso pode ser fotografado. Alguém lembra dos estudos sobre a áurea, que teve fotografia aqui e tudo mais? Então, existe um científico alemão, o Konstantin Korotkov, que criou um aparelho no qual ele detecta todo o sistema energético humano. É um aparelho que ele faz um sistema operativo, que ele faz um cálculo matemático através da medição da energia. Então aqui a gente pode observar que esse aparelho detecta as seguintes coisas: os níveis de estresse, energias total em joules, porcentagem do equilíbrio energético, energia em cada órgão do sistema biológico no corpo humano, sistema nervoso, energia nos órgãos da região da cabeça, sistema endócrino, sistema urogenital, sistema cardiovascular, respiratório, locomotor, digestivo, sistema imunológico. A energia total desses 7 chakras principais, cardíacos, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico e genésico. A porcentagem do alinhamento, que pode ser os chakras principais, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico e genésico. Então, o que se falou há quase 2 séculos atrás, hoje em dia os científicos já detectaram. Então, a doutora Helene Vieira fez um estudo nos centros espíritas kardecistas, no qual fazia a medição dos pacientes antes de entrar na câmara de passe e depois de sair da câmara de passe. O que mudou? Então, no estudo científico dela, ela percebeu isso aqui. Note que o chakra coronário tinha um alinhamento de 87% de alinhamento antes e passou a 99% durante e depois do trânsito. Note também que o chakra coronário e cardíaco estão super alinhados durante a transe mediúnica, de 99%. Esse slide aqui é basicamente explicando o que acontece no corpo energético do médium quando está incorporado em guia espiritual. Então aqui eu trouxe para vocês perceberem um pouquinho desse estudo científico, como é que essa máquina detecta e ela demonstra que a pessoa está energeticamente. Nessa imagem aqui, vocês podem ver, aqui ó, essa imagem está completa. É como se a aura da pessoa estivesse em plenitude, né? Sem nenhum buraquinho. Aqui é uma imagem que representa um alinhamento perfeito dos centros de força, dos chakras. E aqui demonstra quando a pessoa não está bem
fisicamente, energeticamente e psiquicamente. Aqui vocês podem observar que tem como uns buracos. Aqui. Dá para ver, perceber aí? Aqui eu tentei colocar um raiozinho para ver que, como que se essa capa energética protetora do globo pretérico tivesse furado. Então, quando a gente está desequilibrado, fica mais fácil, a gente fica mais suscetível às doenças e enfermidades. Então, para finalizar, como que a gente está de tempo já? Alguém está de olho na hora aí para mim? Já passou, né? Então, vamos finalizar aqui com um pequeno resumo. A terapia, o passe é através da terapia e a água magnetizada, é benéfico para o organismo, ainda que não possa diminuir algumas doenças geradas por resgates, doenças crônicas ou degenerativas, porém facilitará a ação medicamentosa no equilíbrio psicossomático. Importante, nenhum tratamento espiritual exime o tratamento medicamentoso. Se eu venho no centro espírita receber o passe, eu não posso deixar de tomar meus remédios, tomar minha medicação ou fazer meu tratamento. O passe é um auxiliador no tratamento espiritual do ser. Então, por enquanto, é só isso. Muito obrigado.